Bom, pessoal, como eu já disse 2 vezes no programa, vou repetir mais uma vez, a minha conversa hoje aqui é com o casal Essel, né? Vocês que não conhecem, ele também é prefeito de Brusque, além de ser esposo de Dona Bete, né? Então, ele também é prefeito de Brusque. E é um pai de família em primeiro lugar. E tem outra curiosidade, aliás, coincidência, não é curiosidade. No início do programa, eu fiz uma homenagem ao meu irmão Alexandre, que faz aniversário hoje, dia 20 de abril. E aniversário do prefeito também. O Paulo Essel também faz aniversário no dia 20 de abril. Mas também faz mesmo do Alexandre, vai fazer 40 anos também, não? Eu vou fazer 40... Estás fazendo hoje, né? Eu estou fazendo hoje 48 anos de vida. Agradeço a oportunidade de estar aqui, Luciano. Esse belo prato, olha, foi uma grande alegria a gente poder, no dia do aniversário, estar comendo uma comida tão especial como tu proporcionou hoje para a gente aqui. Obrigado. Legal. E a dona... É Elizabeth, teu nome é? Certeza, Elizabeth. Isso mesmo. E que família tu és solteira? Barney. Com o Mas Werner. é tudo Barney, eu achei que era Verna. Eu achei que era Verna. O Zé, que é teu parente e é teu primo? Sim, ele é filho do irmão da minha mãe. Ah, tá. Tudo Botuverá, vem lá de cima, manda. Botuverá está mandando em Brusque, não é de hoje. Botuverá, quietinha. Italianara desceu aqui, estão dominando Brusque. E é uma família grande, né? Muito grande. Vocês Muito pegaram, grande. mas de Botuverá ficou muita gente. Sim, tem algumas pessoas lá ainda, tá? Mas alguns já vieram para cá, Blumenau. Então, está dividido. Sabe, Beto, depois eu vou conversar com o teu marido, né? Mas eu queria conversar contigo, porque a cidade toda nota, e eu noto também, né? Que tu és professora de profissão. Sim, né? sou. Há praticamente quase 28 anos. 28 anos. Do município ou do estado? Nesse momento do Estado. E da Unifeb também. Viu? E aí, a cidade se pergunta, né? Porque normalmente, apesar de que eu não queria falar de prefeitura, mas no teu caso eu vou falar porque a primeira-dama sempre esteve envolvida na prefeitura e vocês tomaram uma decisão disso não acontecer. O casal tomou para preservar e a dona Elizabeth continuou o trabalho dela de professora e tal, dando apoio para o marido na parte social, evidentemente, tal. Como é que conta para nós, como é que foi para a esposa, para a mãe, quando veio já a primeira eleição dele, que quase foi, né? Foi susto, ai meu Deus, não é que vai dar mesmo, e agora? Como é que foi esse sentimento? O sentimento sempre de muito empenho por parte de ambos, né? É uma luta que a gente tem desde que nós começamos o nosso namoro. Nós nos conhecemos em grupo da comunidade, participávamos da Pastoral da Juventude, Centro de Defesa dos Direitos Humanos. Então, assim, isso para nós seria assim, uma oportunidade, desde aquela primeira eleição, de a gente estar podendo colocar em prática aquela versão e aquela crença que nós temos que a política ela tem que servir para melhorar a vida das pessoas. Então, é com esse intuito que a gente permanece nessa caminhada até hoje, e foi assim desde as primeiras eleições. Em todas que o Paulo participou, a família, assim como eu, sempre demos o total apoio, porque nós compreendemos a importância desse movimento na sociedade. Então, quando você fala da participação apenas numa questão social, eu penso que a nossa participação ela é muito maior do que social. Ela envolve o afetivo, ela envolve o educacional, ela envolve o político, ela envolve a relação das pessoas num todo. Eu não tome como uma colocação assim de não estar envolvida só, mas é o protocolar, sempre acompanhando o marido, mas não influenciando lá, ficando na prefeitura, ou tendo um emprego lá dentro, né? E a gente nota que tu consegues manter a tua profissão, né? E a esposa de um prefeito de maneira muito equilibrada. E isso é bonito. Agora, eu fiquei curioso também com o conhecimento, quando vocês conheceram. Já naquela época, de jovens assim, já que estão no movimento comunitário? Já naquela época, desde 1980 e quantos, né? É isso aí, né? E, Luciano, uma coisa assim que é interessante a gente está colocando aqui para a população, que apesar de não estar diretamente na prefeitura, eu tenho um acompanhamento muito direto.
eu não perco a oportunidade de participar dos planejamentos, eu não perco a oportunidade de estar participando dos eventos que eu posso estar, e eu não perco a oportunidade de questionar muito o nosso prefeito sobre como as coisas estão andando e como estão acontecendo. Então, o diálogo com relação ao trabalho da prefeitura, ele é constante comigo e com os nossos filhos. Então, é uma parceria muito bacana. Mas isso tem, mas conseguiu preservar bastante a família nesse aspecto. Isso aí que é muito legal. E esse movimento continua participando desse movimento voluntariado, desse movimento pastoral. Como é que funciona nas comunidades? Ela está forte ainda? E o que tu espera desse novo Papa agora, dessa nova filosofia que está vindo por aí? Eu já me simpatizei com ele desde o momento em que ele foi indicado o novo Papa, né? Ele teve uma postura assim de muita humildade e eu penso assim que ele vai fazer sim um trabalho de reconciliação, de aproximação, de valorizar cada possibilidade que for possível para que cada um de nós nos sintamos assim um ser humano muito valorizado e sabendo que cada um de nós temos uma missão e que a gente tem que ser respeitado na sua integridade, com as possibilidades que a vida nos oferece para ser um cidadão, uma pessoa cada vez melhor. Penso que os movimentos, já teve momentos que eles estiveram mais fortes, hoje, talvez em virtude de transformações, muitas coisas, talvez, da época que nós nos conhecemos, não tem mais aquela força, mas outros espaços começaram a ser ocupados, né? Então, a gente vê hoje as associações de moradores mais fortalecidas, a gente vê grupos, né, às vezes nas suas comunidades, grupo de casais que também se fortalecem, grupos de jovens, alguns funcionando, penso que poderiam ser no número maiores, mas existe talvez uma dificuldade de estar atraindo esse jovem para as suas comunidades, mas penso também que a juventude ela está começando e ela participa desse movimento da sociedade dentro dos espaços que ela está, na escola, na universidade. Então, tem sim uma participação bacana também enquanto movimento, enquanto pessoas contribuindo para a nossa cidade também melhorar sempre mais. Beth, na tua visão, assim, hoje discute-se muito educação no Brasil, né, como o nosso grande calcanhar de Aquiles com relação a nós aproveitarmos o crescimento, né, uma oportunidade do Brasil ter sido a menina dos olhos do mundo, etc. E nós pecamos na nossa educação com denúncias de alunos batendo de professores, etc. O nosso ambiente aqui em Brusque, como é que tu olhas ele no modo geral? Olha, eu penso que o ambiente educacional tem muito a ver com a postura do professor, né? Então, se eu for falar às vezes assim, pelo menos em rede estadual, tá? Se for pegar a questão prédio, construções, nós temos muito que melhorar, tá? Tem muita coisa assim que precisa ser olhado com muito mais carinho e quando nós olhamos a questão atuação do professor, penso assim que muitos estão dando o seu melhor para conseguir fazer com que o aluno que está passando pela sua mão saia também com bastante capacidade de compreender e ter uma atuação de decidir aquilo que ele quer, o que é possível ele fazer, compreender as coisas, né? Então, acho que estar pensando na educação com bastante dedicação, com bastante empenho, nem sempre também se tem que se remeter ao que vem de fora. E sim, a gente, enquanto profissional, como às vezes até o Paulo comenta, né? A gente não tem que ficar reclamando, a gente tem que agir. Então, eu vejo, sim, muitos professores empenhados, dedicados, buscando, sim, fazer com que essa sua profissão seja digna de receber um valor legal e que essa profissão permite que a gente possa, sim, fazer com que essas pessoas que passam por nós consigam ser alguém que compreenda como é que funcionam as coisas e não receba tudo sem poder contestar. Seria possível o município fazer um tipo de um Enem, né, para fazer uma avaliação das escolas, sejam elas de âmbito estadual ou municipal, e para que o ganho do professor, que a gente sabe que está muito a desejar, né? Até não se tem muita gente até que é motivada por paixão mesmo nessa profissão.
que seria a coisa da meritocracia, digamos, na profissão, onde aquela que sai bem, que a turma vai bem, tem que ser reconhecida por isso, e não uma coisa isonômica, digamos, de isonomia, né? Porque senão isso pode, daqui a pouco, tirar um pouco desse incentivo. Olha, eu não sei se esse seria o caminho, né? Eu penso que quando se se procura analisar como é que está o desempenho de um grupo, tanto seja do município quanto do estado, é para motivar e não, tipo assim, de repente ficar fazendo as diferenças. Eu acredito que você fala na questão de diferenciar aquele professor que a turma teve o maior desempenho. Eu penso que tem que aproveitar aquele professor que teve o maior desempenho para contribuir para que os outros companheiros também consigam ter o desempenho que ele teve. Pode ser a escola também, né? Porque você na universidade, como és professora de universidade também, né, tem uma oportunidade de ouro para fazer para acompanhar esse divisor de águas, porque aquela escola aquela escola tem crianças, com o tempo coloca jovens na tua mão. E aí tens capacidade e uma oportunidade de ouro de fazer essa avaliação. E aí eu te pergunto, como é que está essa avaliação agora sob a ótica de uma professora universitária? Eu acho que a gente tem muito que estar melhorando, com certeza. A gente tem que ter, como se diz bem, o pé no chão, porque tem sim muito que ser feito e precisa ser feito. Legal. Está vendo? Quando a gente conversa com pessoas inteligentes que têm a resposta firme, é isso aí. Pena que o nosso tempo é pequeno. Eu vou dar uma chance para o moço aqui também. Quer dizer que desde menino, então, já na militância? Exatamente, nós nos conhecemos de fato na militância, no grupo de jovens do Maluche, uma das festas que o grupo de jovens promovia para arrecadar fundos para alguma coisa, que eu não lembro o quê, né? E durante a nossa participação na Pastoral da Juventude, surgiu também a formação da Associação de Moradores, surgiu, como a Beth falou, dos direitos humanos, surgiu o próprio partido político, né? E nós começamos a namorar. Então, assim, a nossa vida, essa correria, essa participação, o volume de reuniões, o volume de atividades, isso a gente não é algo que veio para a nossa vida depois do namoro ou depois do casamento. Na realidade, foi o namoro que veio para a nossa vida já agitada, já envolvida socialmente. Que esse momento nada mais é do que isso, gente, chama-se iniciar na política. Nós temos um costume muito triste de, quando se falar em entrar na política, é partidário, não é a política vocacional, a política de discutir os direitos humanos. Ou seja, isso é desde jovem praticar a política. É um movimento político de base, não é verdade? Exatamente, Luciano. E naquele momento dos grupos de jovem, lembro-se que era 1984, 85, 86, por aí, a nossa participação, e o Brasil estava saindo da ditadura militar. Estava havendo a redemocratização, o debate naquele momento acontecendo sobre a nova Constituição, então as próprias comunidades católicas pelo Brasil afora discutindo os artigos, as ideias para a nova Constituição, para a Constituição depois da ditadura, 88, né? Então, assim, aquele momento era um momento assim de liberdade, um momento em que o país estava se descobrindo, os partidos políticos sendo formados, as emissoras de rádio, TV, jornais com muito mais liberdades, né? E as nossas bandeiras eram essas: participação, democracia, liberdade, então, assim, era uma época muito bacana. Eu sempre digo assim, naquela época, a juventude tinha bandeiras. E passou por um bom tempo, a juventude ela não tinha mais as bandeiras que nós tivemos a oportunidade de carregar. Essas bandeiras por esses valores, por liberdade, acima de tudo, né? Então, eu creio assim, que a gente teve uma oportunidade rica na nossa vida, e foi no meio dessa oportunidade de nos descobrirmos enquanto cidadãos que também surgiu o nosso, né, o Cupido veio e acertou a flechinha na gente, né? Mas foi assim, muito bacana, porque foi no meio da luta. Bacana, realmente, quando vem. E aí,
Paulo, eu sei que tu és formado em Direito, não és um advogado, exercesse atividade, né? E passou no exame da OAB, né? Nesse momento que 90% não passa dos formandos, que isso que nós falamos é vergonhoso para o Brasil, né? Não é uma questão de diminuir as universidades, não, é uma questão de exigir mais empenho. Mas era uma jovem advogada, formasse com que idade? O Direito, Luciano, foi a minha segunda faculdade. Primeira eu fiz Ciências Contábeis, daí quando eu estava no final do curso, no último semestre, eu percebi que não era isso que eu queria da minha vida. E na época, assim, não tinham as oportunidades que tem hoje de universidades. Prestei novamente, fiz um testezinho vocacional, aqueles, né, e que me indicaram quais os caminhos que eu teria sucesso, que seria advocacia, juiz, padre e na política. O teste indicou naquele momento. E eu, como não tinha pretensão de ser padre, né, eu fui para a carreira jurídica. Então, fiquei 9 anos na faculdade. Daí eu me formei, no segundo curso eu tinha 26 anos. E nesse tempo todo já trabalhavas também? Fazias as duas coisas? Sim. Conta um pouco dos teus empregos. Eu comecei com meus 14 anos de idade como balconista na Copal. Antes disso, eu tive uma passagem meteórica por uma empresa que fazia esculturas em gesso e eu lixava as esculturas de gesso. Era do Paulinho Serve. Né? Pedro Paulo Serve. Então eu trabalhei com ele, fiquei 3 dias, abandonei o emprego, nem voltei para receber. Nem voltei para receber as minhas mãos. Eu chegava em casa com 13 ou 14 anos, as mãos todas enrugadas do gesso. Depois disso, fui trabalhar na Copal, porque meu pai trabalhou a vida inteira na Copal. E meu pai, na época, conseguiu um emprego para mim. Fiquei 5 anos trabalhando na seção de peças da Copal. Seu Modesto esse? Exatamente. 5 anos na seção na Copal. Daí, nesse meio tempo, comecei a fazer ciências contábeis na FURB, ia de ônibus e voltava. Consegui um emprego na cooperativa de crédito da Hering, naquele período. Trabalhei por 2 anos e depois por mais 6 anos no setor de compras. Eu fui comprador da companhia Hering. Daí comprador, eu fiquei 8 anos morando em Blumenau. Morava durante a semana e final de semana vinha para casa, para militância, para o trabalho na comunidade, para namorar, enfim, para estar de volta em casa. E daí quando terminei a segunda faculdade, eu saí da Hering dia 15 de maio de 92 e dia 18 de maio de 92 eu abri o meu escritório aqui em Brusque, né, junto com a Sandra Tomazoni, que foi a minha sócia até 2008. Então, ficamos assim cerca de 16 anos na advocacia, nessa sociedade aqui em Brusque. Daí, começou o trabalho na prefeitura e... A militância, a organização do partido, do PT, né, que desde menino... E é bem coerente, naquela época, praticamente todos que militavam nesses movimentos católicos, desses movimentos sociais, né, atrás de liberdade, estavam saindo daquele momento da ditadura militar. Essas pessoas que tinham, normalmente todas praticamente foram para o PT, né, fundaram o PT, que ia contra o bipartidarismo praticamente ali, que era Arena e MDB. Né? E essa juventude cresceu e está aí hoje. O Paulo ainda é jovem, né? E hoje é considerado uma das maiores lideranças do PT de Santa Catarina, tanto que está almejando a presidência do PT. Ele vai lá à prefeitura, não falei que não ia falar de partido. Não, com certeza. Eu tenho certeza que a nossa experiência de partido político em Brusque foi uma experiência exitosa. Nesse momento que a gente está percorrendo o Estado, eu percebo como é importante, como assim, bacana o que a gente viveu de experiência de partido político aqui em Brusque. Luciano, especificamente no PT, né, que é o único partido que eu me filiei até hoje. Então, assim, eu creio que a gente pode levar essa experiência
de fazer política com seriedade, política com organização para os outros espaços de Santa Catarina, né? Então, nós temos eleição esse ano, eleição direta. O PT me parece que é o único partido político no mundo que faz eleição direta. O eleitor, o filiado, ele elege tanto o presidente local, quanto o presidente estadual, quanto o presidente nacional do partido, como também os diretórios. Então, sou pré-candidato, a eleição acontece só em novembro, mas o objetivo, assim, como a gente hoje vem, graças a Deus, tendo muita coisa para mostrar em termos de gestão da administração pública para fora, nós também temos muita coisa a mostrar em relação a partido político. Então, a sorte está lançada e estamos em campanha. E as chances são boas? Olha, eu vejo que são muito boas, né? O meu concorrente, meu adversário, é o ex-deputado Cláudio Vinhati, né? E também, com certeza, é uma das figuras de expressão do Partido dos Trabalhadores, mas assim, eu venho recebendo apoios de vários grupos. O PT, ele tem no seu estatuto as correntes internas, são correntes de pensamentos onde os filiados vão se filiando dentro do PT às correntes. E eu nunca participei de corrente, eu sempre me dizia um desacorrentado, né? Porque eu procurava transitar em todas as correntes, tenho relações em todas as correntes. E somente no final do ano passado é que eu efetivamente me filiei a uma corrente partidária, que é a Esquerda Popular Socialista, EPS. Me identifiquei, é uma nova corrente que surgiu, né? Então, assim, hoje, além de receber o apoio da minha corrente, eu estou recebendo apoio de diversas pessoas, os desacorrentados, né? E como também de outras correntes partidárias. Então, eu tenho assim, uma grande expectativa, embora que, tanto com o Vinhati, se ele for eleito, né, eu creio que a gente vai procurar dar o melhor da gente para organizar melhor o PT aqui em Santa Catarina. O PT sofreu muito com as situações nacionais, com o problema do mensalão e companhia limitada, né? Mas assim, o PT é um grande patrimônio que nós temos. E tenho certeza que nós temos condições de botar o nosso partido num outro patamar de partido aqui em Santa Catarina. Até porque nós vivemos uma situação política que, daquela velha história, atire a primeira pedra. Está todo mundo no mesmo barco, ou seja, ninguém pode dizer que eu sou esse, não, ou seja, é realmente, como falaste, eu concordo, não é para se jogar fora, é se reorganizar e botar, porque em todos eles tem pilantra, em todos eles tem gente muito séria, que quer realmente o bem do país. Então, cada um se organiza as suas ideias e tenta expulsar aqueles que estão para tirar proveito próprio dentro de uma situação, né? Mas jamais deixar de ter partidos políticos, a democracia ainda é a melhor herança que nós temos. Nunca pode, em determinado momento, alguém parecer, mas a ditadura não é boa, nem aqui e nem em lugar nenhum do mundo. Se os teus filhos tiverem uma pendência para a política, assim, o paizão vai dar apoio, ou o paizão não gostaria, não. Então, está rezando para que não aflore isso nele. Não, eu creio que os meus filhos têm, embora não tenham nesse momento assim uma participação, digamos, embora os dois são filiados, né? Embora que o mais velho assim foi muito mais difícil convencê-lo à filiação, mas foi um processo. Acho que ele foi convencido a isso. Tem de 18 anos e de 17 os dois estão filiados. Eu acredito assim que pela movimentação que eles têm na sociedade, eles já participam de diversos grupos também, são lideranças também nos meios onde eles atuam. Eu tenho a impressão que daqui a pouco eles vão também fazer opção por esse caminho e vou ter o maior orgulho de que eles trilhem esse caminho, né? Porque o objetivo é que eles trilhem esse caminho dentro da nova filosofia, dessa nossa filosofia de usar a política como um instrumento para melhorar a vida das pessoas, né? E não para sacanagem, não para roubalheira, não para roubo, embora que, Luciano, assim, lamentavelmente, quando se fala em política, a maioria das pessoas já pensa e fala, né, que política é ladrão, política é corrupto, né? Então, assim, não que não existam certamente ladrões na política, mas os ladrões também estão na medicina, os ladrões estão na advocacia, os ladrões estão no açougue, estão no meio empresarial, estão no meio dos sindicatos, enfim. Quer dizer, nós temos gente boa e gente ruim em qualquer extrato da sociedade. Mas a nossa formação e a nossa orientação é que, se eles seguirem por esse caminho, que eles sigam pelo caminho que a gente está apontando.
E a mãe pensa assim também? Com toda certeza. A gente respeita, sim, qualquer decisão que eles tomam, mas ficaríamos felizes, sim, se, principalmente eu, né, se pudesse ver eles trilhando o caminho que o pai tem deixado como exemplo. Com certeza. Legal. Eu gostaria eu sempre digo isso porque realmente eu gosto de conversar, gosto de falar, mas o tempo, ele nos tolhe. Alguma coisa que querias colocar, Paulo, em relação a essa tua vida, a tua perspectiva, ou seja, tu tens o sonho também de ser governador do estado, que seria muito legítimo. Sonho é uma coisa, né? Sonho é para ser sonhado, não é para ser vivido antes do tempo. Luciano, não adianta eu aqui dissimular, dizer que não. De fato, eu tenho de fato um projeto, né? O meu projeto político é 2018, eu estar participando da chapa majoritária aqui em Santa Catarina, né? E a chapa majoritária é governador, é vice-governador ou é senador. De fato, hoje Brusque é a maior cidade governada pelo PT, lógico, nós temos uma coligação com 9 partidos e o parceiro tipo de primeira hora é o Partido Progressista, mas é a maior cidade governada pelo PT em Santa Catarina. Então, o fato de ser a maior cidade governada pelo PT, ela me projeta enquanto membro do PT, projeta a cidade também, porque hoje Brusque, qualquer encontro do PT é falar dos exemplos, daquilo que acontece, então é importante para a cidade também, né? E eu creio que isso está assim, fortalecendo esse projeto para 2018, embora nós temos ainda várias eleições até 2018, temos a eleição em 2014, a eleição em 2016, e é um projeto, né? Mas se a gente também não faz planejamento, se a gente não projeta, fica difícil. O pessoal diz, eu não sabia, não. Fica mais difícil de acontecer. Então, esse é o projeto. Vamos trabalhar para isso, né? E se for dos desígnios do pai, que isso aconteça, né? Alguma informação que eu deixei escapar, professora? Não, eu acredito que foi uma conversa muito bacana e essa oportunidade, assim, com certeza faz com que a gente se aproxime mais de cada cidadão que está nos assistindo e também perceba, através das nossas palavras, que nós somos muito gratos por essa oportunidade que a gente está tendo na vida de estar governando essa cidade. E a gente tem feito isso com muito empenho, com muito carinho, com muita dedicação. E aproveito também para agradecer a forma carinhosa com que a gente também sempre é recebido pelas pessoas, por você, né? Por todas as famílias de Brusque. Então, muito obrigada. Legal. É isso aí, gente. Mas um outro dia ele vai voltar, ainda vamos falar sobre esse nome difícil que ele escolheu, corrente, não sei o que, socialista, tal. Porque eu não entendo nada disso, mas eu vou entender e vou aprender com ele. Obrigado, gente. E agora vamos, então... Não, justo agora nós mudamos o programa. Tchau, semana que vem nós estamos aqui novamente com o programa No Ponto e espero contar com as mensagens de vocês pelo e-mail nosso, o contato programanoponto.com. Tá bom, gente? Participe conosco, venha, participe desse programa. Eu quero vocês aqui, venham jantar comigo. Obrigado. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado, Luciano. Bacana. Valeu. Bacana. Obrigado. Obrigado.